Não, agora vai dar. Agora nós estamos gravando, hein, pessoal? Pelo amor de Deus. Então tá, qualquer coisa vocês me chamam no microfone, porque aí agora eu já estou com minha tela, eu não estou vendo a tela que vocês escrevem, não, tá? Eu estou nessa tela aqui compartilhada. Então, pessoal, é, vocês que estão aqui prestigiando, né, era o que eu estava falando, essas questões todas de concurso, tá, pessoal? Eu não tenho tanta ideia, eu não sou tão poderosa assim para ter tantas questões assim, não, tá? E aí, qualquer coisa, vocês me chamam no microfone. Então, essas questões a gente está treinando vocês para o concurso, né? Então, e que vão acontecer, se Deus quiser, como está acontecendo nos outros países, né? Vai melhorar. Então, vamos lá. O acelerado crescimento do conhecimento, alguém chegou aqui, peraí, Davi, permitir. Eu ouvi o barulho. O acelerado crescimento do conhecimento nos últimos anos tornou impraticável o ensino tradicional, baseado exclusivamente na transmissão oral de informação, né? Nossa, a gente está vivendo tanta era da tecnologia, né? Em muitas disciplinas já não é possível, dentro das cargas horárias, transmitir todo o conteúdo relevante. Mais importante ainda, o conhecimento não é acabado, e muito estudante precisará saber em sua vida profissional, ainda por ser descoberto, não será fazendo os nossos alunos mero depositórios, né? Olha só, Paulo Freire aí, depositórios de informações, estarão formando cidadãos e profissionais que a sociedade necessita. Enfim, vamos lá, texto 2. Os melhores, esse texto um falando do aluno, né? E o texto 2, olha, os melhores educadores são unânimes em afirmar que não se deve transformar a pesquisa científica numa atividade reservada a uma elite, né? Só a classe A, só as instituições de renome, só as federais, né? Qualquer estudante pode e deve participar de experiências científicas, né? Oh, vocês foram criados com feira de ciências, né? Até os meus filhos, que são mais velhos que vocês, participavam de feira de ciências, né? Lá no Ângulo, eu já fui umas 2 vezes que a Patrícia convida. Nossa, feira de ciências lá no Ângulo bomba, né? Então, a consolidação, então, e é uma ciência de acordo com a idade, né, pessoal? A consolidação qualitativa do aprendizado exige uma ampla e necessária formação científica. Então, foi o Galvão que escreveu, considerando as afirmativas dos textos um e 2 e sua formação como profissional da educação, né? Como um professor pode ser um incentivador, um estimulador da pesquisa do ensino no ensino fundamental e médio. Assinale a alternativa correta. Então, o professor deverá levar o aluno à curiosidade e à busca de respostas para as indagações, e já matou, né? É essa. Mas vamos continuar. A investigação dentro do processo de ensino-aprendizagem somente ocorre no ensino superior? Não, exatamente não. Né? Como o aluno, ele gosta de... vocês vão fazer umas experiências mais engraçadas, assim, de misturar umas coisas na aula de ciências. Até no curso de pedagogia a gente faz essas experimentações, né? O professor poderá atuar como um mediador entre as questões levantadas pelos alunos, mas não atua na busca de respostas pertinentes, né? Claro que não, a experiência, acredito que vocês mesmos devem lembrar de uma experiência que vocês fizeram aí na escola, a do ovo, a da água sanitária, da garrafa de Coca-Cola, né? Mas não atua. Aqui, ó, aqui que está o erro da questão, né? Preparando vocês para o concurso. Os alunos do ensino fundamental e médio não se interessam por pesquisa, trabalhos práticos e experiência. Nossa, pelo contrário, né, gente? Eles adoram. Fala que é uma aula prática, o aluno adora. Vocês também adoram. O professor deve estimular apenas a pesquisa em caráter de iniciação científica, ou seja, aquela que tem muito valor acadêmico. Não, né? As pesquisas que vocês fazem, os banners que vocês estão produzindo, as pesquisas que a gente faz não são de grande teor científico, mas ajuda a resolver muitos problemas que as escolas estão vivendo, né? Então, achei que essa aqui também é o texto dela aí, ó, gente, é o padrão Enem, né? Essa aqui mesmo eu tirei de concurso da Sesgran Rio, olha, o texto é grande, mas aí, no final das contas a resposta é bem simples, né? Qualquer coisa chama no áudio que eu paro. Em qualquer trabalho acadêmico, quando vamos usar em nosso texto algo que outro autor já escreveu, é necessária a utilização de citações, né? Então, esse aqui eu estou perguntando sobre as citações diretas, e aí aquilo que eu falei com vocês 10 vezes, estou falando desde quando não tinha coronavírus na nossa vida, né? Citação direta,
tem que ter o autor, o ano e a página. O que diferencia a citação direta da indireta é que tem a página, né? Então, vamos lá. As citações são elementos retirados de fontes bibliográficas. Ah, não, peraí. Nesse sentido, tá. O que são citações? Assinale a resposta correta, né? Aí eu estou confundindo com uma outra aqui, desculpa, né? Então, nesse sentido que são citações. As citações são elementos tirados de fontes bibliográficas, eletrônicas e documentais. As citações têm o objetivo de facilitar, ok, né? Com certeza, mas vamos continuar lendo aqui para a gente firmar. As citações têm o objetivo de facilitar a interpretação e análise do resumo do texto. Entendi isso não, nem eu não entendi, nada a ver, né? As citações têm o objetivo de facilitar a interpretação e análise do resumo do texto? Não, a citação é para comprovar de onde que foi retirado, né? São importantes e necessárias para as ferramentas das redes sociais? Não, isso aqui é viagem, né, gente? Rede social, a gente nem escreve a palavra, até eu já não escrevo a palavra toda, mas as citações enriquecem um trabalho a partir de suas conjunções numerais e pronomes, não, nada a ver, isso aqui é a parte da comunicação escrita de português, né? As citações são elementos retirados apenas dos livros didáticos. Olha só, gente, essa aqui, olha como é que é esses concursos hoje, olha, se eu falei aqui que as citações são elementos retirados de fontes bibliográficas, eletrônicas e documentais, e que eu falei com vocês o nosso estudo essa semana, que até o vídeo, até o filme está valendo, né? Eu já vi que muita gente respondeu o fórum. E com uns filmes interessantes, nós temos lá que eu não assisti, não. Então, essa aqui, as citações são elementos retirados apenas dos livros didáticos, já matou, está errado. Então, é a primeira mesmo que está certa, né? Fontes bibliográficas, eletrônicas, documentais, né? Tudo isso a gente pode colocar no nosso trabalho, desde que cite e não faça plágio, né? No sistema, essa aqui, ó, no sistema de citação direta, basicamente colocamos o nome do autor. Então, é essa, né? Citação direta tem que ter página, é a diferença, né? E aqui, pessoal, olha só como é que meio assim, depois, né? Só que na hora que a gente está fazendo, a gente não vê, depois que a gente vê. No sistema de citação direta, basicamente, colocamos o nome do autor, o ano da publicação e a página. Já vem afirmativa aqui, né? Então, vamos lá. Quando o sobrenome do autor não faz parte do corpo do texto, o que significa isso? Que ele está no final, eu não comecei assim, ó, segundo fulano de tal. Se eu coloquei segundo fulano de tal, para fulano de tal afirma, ele está no corpo do texto. Quando ele não está no corpo do texto, é porque ele está no final, né? Aqueles modelos que eu apresentei para vocês. Quando o sobrenome do autor não faz parte do corpo do trabalho, deve-se colocar entre parênteses apenas o nome do autor. Não, essa aqui, gente, mesmo que seja mais difícil, essa questão de citação, né, é uma coisa que a gente está conversando. Eu espero que vocês estejam entendendo a disciplina. Não tem que decorar, tem que saber que é obrigatório a usar e que eu vou pesquisar, eu vou buscar informação onde tem. Isso não é disciplina para decorar, mas sempre, né, se aqui em cima, olha só, gente, veja a lógica junto com a professora, olha, se aqui eu já falei que tem que ter o nome do autor, o ano, a publicação e a página, se aqui eu estou falando que tem que ter apenas o autor, então já está faltando alguma coisa, né? Então é a lógica, não tem, Monique, essa foi difícil, tem que decorar, não tem, gente, eu coloquei a resposta ali em cima. Quando o sobrenome do autor não faz parte do corpo do trabalho, deve-se colocar em parênteses apenas o ano de publicação. Não, gente, está escrito aqui, ó, nome do autor, o ano de publicação e a página. Quando os sobrenomes estão entre parênteses, não usamos ponto e vírgula para separá-los. Nós já aprendemos que a gente separa por ponto e vírgula. Quando o sobrenome do autor não faz parte do corpo do trabalho, deve-se colocar ali entre parênteses ao final do parágrafo, seguido da publicação e da página. Ó, matou aqui, ó, tá perfeito esse aqui, ó, entre parênteses, né, deve colocar ali entre parênteses ao final do parágrafo, seguindo do ano de publicação e da página. Aqui tá completo, né. Quando os sobrenomes dos autores estão fora do parênteses, usamos vírgula. Entre o primeiro e o segundo, e o terceiro usamos hífen. A gente nem nunca falou de hífen, né, não tem nada de hífen na nossa história. Então, a resposta, no meu caso aqui, é a letra D, e a resposta está aqui em cima, aqui, meus queridos, ó, é só ler com mais atenção, bom? Mas é assim mesmo, né, a gente vai tomando umas esfregas, vai apanhando, né, e o concurso é quem tem paciência, quem tem disciplina, e não quem sabe mais.
esses concursos são tão grandes, né? Mas, enfim, vamos lá. Associação Brasileira de Normas Técnicas, é a BNT, né? Ah, Molique, isso é chato demais. Ô, gente, mas não é culpa minha, não fui eu que inventei isso, não, pelo amor de Deus, né? Mas a gente tem que seguir. Mas o pessoal do sétimo agora está tão feliz, eles estão entregando a metodologia essa semana, e uns trabalhos muito bons. E o pessoal do quinto também, nossa, hoje eu falei com a Tati, com a Ana Amélia, com os trabalhos da Tati, da Ana Amélia e da Amanda. Eu falei, nossa, gente, vocês judiaram com os meninos do quinto. O pessoal do quinto está fazendo trabalho igual, quase, né? Quase igual o pessoal do sétimo, né? Então, depois, quando vocês entendem, quando vocês começarem a escrever legal, vocês vão ver que a BNT é muito importante, né? Então, é uma associação brasileira de normas técnicas, tem que ser seguido, né? Tem coisa na vida que a gente não pode escolher. Então, a Associação Brasileira, BNT, estabelece as normas para as referências são um conjunto de informações que devem ser exatas e precisas sobre a obra que descreve. Nesse contexto, analise, né? Então, Ferreira Delson, né, ó, Ferreira aqui, ó, nós aprendemos isso quando a gente estava ainda no presencial, né? Manual de Sociologia, os clássicos, né, São Paulo, Atlas 2001, foi até aquele trabalho que nós fizemos, que aí um pessoal ficou lá na cantina, um pessoal ficou na sala, vocês lembram? É essa questão aqui. Então, vamos lá. Baseado nesse exemplo, classifique VOF para as sentenças verdadeiras e tal, tal. A referência do exemplo dado se trata de um artigo com mais de 3 autores. Aqui, gente, isso aqui, né, nada a ver, né? Aqui, ó, Ferreira Delson, que 3 autores. Falso. Então, aqui, ó, marquei aqui, assim que a gente faz prova de concurso, ó, marquei falso aqui. Coloquei um F aqui, tá no PDF, não tem jeito de eu colocar. Coloquei um F aqui. Então, aqui, ó, a C e a D, e essa aqui é a orelha mesmo, né? 3 autores, nada a ver. Então, aqui, ó, essas aqui, ó, tá fora. Aí vocês vão falar assim, ah, Molica, mas eu sempre fico entre duas. Desde quando eu estudava era assim, né? Sempre fica duas, mas aqui eu já matei essas aqui, né? Então, não é. Então, é falso. O título da obra referenciada é Manual de Sociologia e foi lançado em 2001. Aqui, ó, Manual de Sociologia, 2001. Matei, acertei. Então, é verdadeira essa, né? Então, vamos ver. Falso, verdadeiro, ó. Então, essa letra A aqui eu já tirei, ó. É assim que a gente faz. Quem passa em um concurso, gente, é quem tem disciplina, quem tem paciência. Se ficar no apavoramento, não vai dar. O subtítulo da obra referenciada é dos clássicos da Sociedade da Informação. Aqui, ó. Ó, Manual de Sociologia, 2 pontos, dos clássicos da Sociedade da Informação. Então, tá certa essa também, né? Então, essa aqui eu já matei, ó, já vou tirando. Então, agora ficou fácil. Na obra referenciada estão ocultos os outros autores que fazem parte da referência. Não, tem nada oculto. Quando é oculto é quando a gente coloca et al. Então, mas aqui também nem precisaria dessa informação. Então, para mim aqui, né, a letra E que está sendo a resposta correta. Tá bom? Então, é assim, né, assim que a gente vai aprendendo, né, a gente vai, não tem nenhuma informação aqui não. Então, eu posso fechar aqui. Bom, voltou para mim aí agora? Então, pessoal, então a próxima, tá? Com bastante paciência, aquilo que eu falei com vocês, tenta fazer sem consultar, sem olhar, da cabecinha mesmo de vocês, né? E aí a gente vai conseguir ter um bom resultado, né? Sempre pensando no futuro, sempre pensando no futuro, né? Não adianta, o mercado ele é muito competitivo, né? Então, o conhecimento ele é muito importante. Então, vamos lá agora para a questão da citação de imagem, né? E é muito interessante, pessoal, nossa, assim, tudo tem no YouTube, né, gente? Tudo que você sonhar, pensar, imaginar, ai, de receita, de dica, de trabalho, de fazer, de apresentação. Nossa, o YouTube, nossa, ele não tem fim, né? Então, hoje, tudo que é o que a gente fala em movimento, né? Seja um filme, seja um vídeo, seja uma palestra, seja apresentação em um congresso, seja um clipe, seja uma série,
Tudo isso pode ser citado no trabalho científico, sabe? Tudo isso. Molica, você poderia fazer. Peraí, não ouvi. Estamos vendo. Molica, você poderia fazer igual fazia com os trabalhos, você olhava e falava sobre os trabalhos, que você poderia fazer igual fazia com os trabalhos iniciais. Você olhava e falava sobre o trabalho. Queria que você falasse sobre o meu. Você está falando de quê, Aninha? Porque o SICA, ele dá, eu dou o retorno de todos os trabalhos seus. O Molique, seu. eu tô falando. Ah, para eu abrir aqui? Sim, Ah, tá. é igual, Sim, para eu abrir o SIGA de vocês. igual você fazia com a semana remota um, 2, no qual você Eu abria. vou abrir. Aham, só Aham. tá certo, porque aí se tiver errado, para eu poder corrigir. Para dar tempo. Não, vou abrir daqui a pouquinho, tá bom? Nada. Tá, vou abrir sim, porque eu já sei, porque o dia que eu abri, só o da Tamir estava certo, tá? Eu já vou abrir aqui daqui a pouco, só dar uma passada aqui, tá bom, Chuchu? Fala do pessoal e me ajuda que estou confusa com isso. Isso, tá certo. Então, só acabar de fechar aqui para vocês, né? Então, hoje, pessoal, essa questão da citação em movimento, é, ela está muito usada. A Prix, né? A Prix é do sétimo. Não sei se você conhece a Prix. A Prix é uma que gosta muito de teatro, de arte. A Prix é uma aluna, assim, que, nossa, ela vai embora esse ano e eu vou sentir muita saudade. Ela é muito carinhosa comigo, com os colegas também, né? E a Prix, o trabalho dela, gente, só para conversar um pouquinho, eu gosto de conversar com vocês. A Prix, o trabalho dela é sobre a representatividade feminina nos cursos do Unifagoc. Por quê? Porque, por exemplo, se a gente pega o curso de pedagogia, ele é potencialmente um público mais feminino. Se a gente pega o curso de ciência da computação, eu descobri essa semana, tem 8 meninas no curso de ciência da computação. Engraçado esses dados, né? São 90 e poucos alunos, o curso de ciência da computação é menor do que o nosso, e tem 8 mulheres. E o curso de ciência da computação é o curso desde a primeira turma da FAGOC, que tem mais de 18 anos, curso antigo, né? Mas, por característica, ele é um curso masculino. E aí, a Prix está fazendo um trabalho dela, né, sobre essa questão da representatividade do feminino, dentro dos cursos, porque os cursos vão tendo muitas características, né? O curso de enfermagem tem um público muito feminino, o curso de estética muito feminino, e também porque, Davi, que me desculpe a presença, meu filho, mas as mulheres estão dominando o mundo, né? E porque também tem muito mais mulher no ensino superior do que o homem. É aquela questão mesmo de o homem querer ser o provedor, querer trabalhar muito cedo e acaba abandonando os estudos, né? Então, hoje, se vocês pegarem estatisticamente em termos de Brasil e em termos de, independente de curso, o número de mulheres é maior mesmo, né? E aí a Prix está fazendo um trabalho, só para fechar assim, senão eu fico conversando com vocês toda a vida. A Prix está fazendo um trabalho dela sobre representatividade feminina, e a Prix é muito legal. Ela usou série no trabalho dela, a Gabi que é orientadora, gente, a Gabi é boa, mas a Gabi é boa para orientar, que vocês não têm noção. A sequência lógica que a Gabi organiza, do subtítulo com as meninas, é fantástico. Aí, a Prix usou série e usou filme. Nossa, muito bonito, sabe? Depois, na hora que ficar pronto, vocês podem até me cobrar, que eu posso mostrar para vocês com muito prazer. Também vai estar publicado no site da FAGOC, né? Então, a questão da citação da imagem em movimento, ela é muito importante, né? Então, o que eu quero falar para você é o seguinte, que a gente pode usar tudo que quiser, desde que cite, né? Nós não podemos ter plágio, temos que respeitar os direitos autorais, ninguém gostaria de ter alguma coisa que foi feita por ele e alguém ocupar, né, fazer bonito com o chapéu do outro, né. Então, muita gente não sabe, mas as normas de citação do texto, elaboração, né, então, de filmes, audiovisuais, vídeos, séries,
tudo isso pode ser usado. E aí eu uso a mesma regra, né? Se é citação direta, se é citação, a paráfrase, que é a citação indireta, né? Que eu pego aquilo e uso com as minhas palavras. Por exemplo, se eu for usar um diálogo de um filme, e vocês colocaram filmes lá muito interessantes, vocês colocaram até maioria filme, né? Eu falei que podia ser vídeo também, menor, né? Eu vou fazer uma citação direta, se eu colocar com as minhas palavras, eu vou fazer com a citação indireta, normal, sabe? Sem muito estresse. Aí aqui, ó, Ana cai lá, Ana cai lá. Aninha também, que está preocupada, a Aninha é sempre preocupada em fazer certinho as coisas, né? Então, olha só, os dados colocados na referência são os que a BNT considera essencial, mas é provavelmente que pode acrescentar, porque eu sempre fico estudando para dar aula para vocês, né? Então, eu vi que nessa questão de filme, tem gente que coloca imagens, tem que coloca fotografia, tudo para colocar realmente quem é o produtor daquela obra, né? Então, lá nos slides que a professora colocou para vocês, no material que a professora colocou para vocês, no vídeo que a professora fez, eu coloco exatamente como deve ser citado. E como é que deve ser citado mesmo, Molly, que eu esqueci? Então, o nome do filme, sempre que o primeiro nome do filme tem que vir com caixa alta, direção, ou o nome do diretor ou o nome do produtor, depende, né? Porque vocês vão buscar essas informações lá no YouTube mesmo, né? Então, às vezes está diretor, às vezes está produtor. Local. Então, a cidade ou o país. Se lá no YouTube não está a cidade, eu posso colocar o país, né? A distribuidora do filme, que sempre vem, o ano de lançamento e a mídia de que você acessou, né? Tem uns que são CDs, tem uns que ainda são DVD, e a grande maioria é realmente na internet, né? Então, olha só, por exemplo, vamos pegar um que é fácil para a gente, ó, Cidade de Deus, acho que foi esse exemplo que eu coloquei lá, Cidade de Deus, o Fernando Meirelles, né, nossa, apareceu na mídia, porque esse Cidade de Deus foi premiado no mundo inteiro. Então, Cidade de Deus, cidade eu coloco com letras garrafais, alto, caixa alta, direção de Fernando Meirelles, Rio de Janeiro, Globo Filmes, 2002, tá certo? Então, essa é a forma correta de citar. Mas, porém, hoje, essa questão do DVD, porque a maioria hoje está tudo na internet, né? Nem tem locadora mais, né, gente? Vocês pegaram locadora, acho que vocês pegaram quando vocês eram pequenos, acho que vocês pegaram locadora. Eu peguei muito locadora, muito, né? A gente tinha cadastro na locadora, né? Mas hoje não tem mais, então isso tudo está indo para a internet. Então, como é que a gente cita na internet? Na internet tem um algo mais, um pouquinho a mais que a gente tem que colocar. Então, por exemplo, no trabalho que vocês estão fazendo, Bita e o Nosso Mundo. Então, Bita tem que vir em caixa alta. Então, qual que é a forma de citação? Como é que está lá no YouTube? Como aparece para mim? Foi o que eu coloquei no slide, coloquei no texto e coloquei no vídeo. Bita e o Nosso Mundo, beleza? Bita tem que estar com letra maiúscula. Por quê, Moliga? Ai, gente, não me aperta, não. É porque a BNT fala que tem que ser dessa forma, então é uma regra, a gente tem que seguir. Álbum completo, produção, MR Plot, João Henrique e Sheps. Agora eu já estou sabendo mais do mundo Bita, porque a Luana, do sétimo, está fazendo o TCC dela sobre o mundo Bita. E o mundo Bita, gente, foi criado por esse Sheps Melo. Ele é pai da Anabel, e ele criou como pai. A intenção inicial não era que chegasse nesse nível que está hoje, não, tá? Então, a produção é Mister Plot, João Henrique, Sheps Melo e Enio Porto. Brasil, não tem a cidade. Depois que eu descobri, que a Luana me falou, que é uma cidade lá do Nordeste, não sei se é Fortaleza, não sei, esqueci agora. Mas lá no YouTube, se vocês entrarem, não tem a cidade, então a gente coloca Brasil. Brasil 2011. E aí é a mesma regra de citação da internet, disponível em
HTTP, acesso em 23 de abril, que foi o dia que eu acessei. Pode falar, minha flor. Pena que você fez assistir isso quando a minha sobrinha não estava aqui, né? Porque ela iria adorar assistir. Ah, é? Mas, então, É, eu não sabia do Mundo Bita, não. A nossa, ela história do ama. Mundo Bita na minha vida foi assim, a Luana, mãe da Laura, que fez um aninho agora na quarentena, que é aluna do 7º período, falou comigo que ela queria fazer o trabalho dela sobre musicalização, porque a Laura, musicalização na primeira infância, porque a Laura é apaixonada com música, gosta muito de música. A Laura, na época, estava com 8 meses, né? Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Eu assisti pela primeira vez com a minha sobrinha. Mas a minha filhadinha pequena, agora ela já está grandinha, sabe? Então, assim, ela já está mocinha, está com 9 anos. Então, o Mundo Bita, para mim, ficou para trás. Aí, rapidamente contando, aí a Laura queria fazer o trabalho dela sobre musicalização, e tal, não sei o quê, discutindo comigo, né, Molika, o que você acha, e tal, não sei o quê, eu falei, eu acho legal, tal, não sei o quê, não sei o quê, aí eu perguntei para ela, eu falei assim, ô Luana, a Laurinha gosta de vídeo, qual vídeo que ela gosta? Porque a minha filhada era Galinha Pintadinha, depois foi Dora Aventureira, e depois foi Frozen, depois foi Lolda, cada época era uma coisa, né? Aí ela falou assim, ela adora o Mundo Bita, você conhece, Monique? Eu falei, não conheço, não. Aí eu falei assim, mas o que que faz a Laura brilhar os olhinhos e ficar focada na televisão e não nem olhar para você? Aí ela falou assim, é o desenho do Mundo Bita que trata da deficiência. Ela é o que ela mais ama. Quando ela escuta musiquinha, ela vira e ali ela fica com os olhinhos regalados, né? Aí eu falei, vamos fazer sobre isso, Luana. Ela, amor, o que você acha e tal, não sei o que. Eu falei, não, claro, eu acho fantástico. Aí ela foi e colocou no celular para eu ver um pedacinho, né? Eu falei, que lindo que é e tal, não sei o que, não sei o que. Aí nós fomos amadurecendo a ideia. Aí o TCC dela é sobre o Mundo Bita, depois eu vou mostrar para vocês, né? E aí, assim, incrível, né? Como é que eles cresceram, como é que as coisas aconteceram. E isso é científico, tá vendo, gente? Como é que a gente. Porque fica parecendo assim que a disciplina de metodologia é algo tão assim complexo, tão longe. Na hora que vocês começam a entender, né? Porque vocês escolheram fazer um curso superior. Quem não quer fazer curso superior, quem não quer estudar metodologia, tem que fazer o técnico de educação infantil, né? São diferenças muito grandes. Então, com esse trabalho da Luana, nós vamos fazer, assim, uma coisa incrível, incrível mesmo, muito legal, sabe? Eu tenho até, depois a gente tem intenção de mandar para eles, né? Para eles fazerem uma análise também, depois que for aprovado, tudo direitinho, né? Então, só mais um pouquinho aqui. Aí, o que eu acrescento é disponível em, né, o YouTube aqui, acesso em, tá certo? E aí a gente vai para a atividade. Ana, pode abrir o seu microfone para você me perguntar, tá bom? Então, lá. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, assista no YouTube o vídeo, né? Aí eu coloquei o link aqui para vocês. É Mundo Bita, a diferença é o que nos une, conviver com as diferenças e aprender a compartilhar o ambiente em harmonia. Assim que tem que ser, de forma leve, o clipe aborda temas relevantes como a inclusão, a solidariedade e o amor. Olha, você escreveu isso da sua cabeça? Claro que não, gente. Eu entrei lá, tá lá no YouTube, né? Eu copiei de lá. Então, a atividade. Escreva um texto sobre o vídeo. Olha, eu sempre dou muito mastigadinho para vocês, muito mastigadinho para vocês. No primeiro parágrafo, fala sobre o processo de inclusão nas escolas, né? Então, vocês já têm um pouco de experiência sobre esse assunto, vocês já ouviram falar bastante, né? Vocês não tiveram ainda a disciplina de inclusão, mas vocês já estão sabendo bastante sobre o tema. Então, vocês vão falar com as palavras de vocês, né? Dando continuidade ao texto, no segundo parágrafo, fale sobre o vídeo, fazendo uma citação indireta da forma correta, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: se vocês, olha só, bem devagarzinho, a professora vai ler de novo, que eu quero que vocês fiquem fera. Dando continuidade ao texto, no segundo parágrafo, fale sobre o vídeo, fazendo uma citação indireta. Se a citação é indireta, eu tenho que colocar segundo Mundo Bita, conforme o vídeo do Mundo Bita,
Eu tenho que fazer dessa forma, ou fazer a minha explanação sobre o vídeo e colocar lá no final, entre parênteses, mundo bita e o ano. Por quê? Não tem página, porque é indireta, certo? Então, eu vou escrever um parágrafo falando sobre o vídeo, fazendo uma citação indireta de alguma cena, de alguma coisa que vocês gostaram. O terceiro, faça a conclusão do texto, dando uma dica de como utilizá-lo em sala de aula. Né? Eu acho que alguém até escreveu, é muito fácil utilizar porque existem várias abordagens e tal, de um dos trabalhos que eu li lá. A última tarefa é colocar as referências. E é aqui que o pessoal está errando, gente. Está simplesmente, eu vou abrir o de vocês aqui agora, tá? Nesse exato momento. Está simplesmente colocando o HTTP. Não, tem que fazer a citação direta. Só que a citação direta que eu estou cobrando lá no trabalho é a que está aqui, tá bom? Então, deixa eu abrir aqui o trabalho de vocês, eu vou abrir o de pessoas que estão aqui na live, né, que aí é com a autorização de vocês. Vou abrir o primeiro da Aninha aqui, porque é ela que me pediu primeiro, mas estou à disposição para abrir, desculpa, para abrir outros trabalhos também, bom? Então, eu vou abrir o seu, tá, Aninha? Ana Cláudia. Concordou aí? Ah, deu ok. Senão vai falar que é bullying, que está expondo a beleza da pessoa em rede nacional, né? E a Gleice, essa Gleice é inteligente, ó. Colocamos a referência do vídeo porque vamos tirar a citação de lá. Aí, a Gleice, eu posso até ir embora, a Gleice dá aula para vocês. Então, olha só. A Aninha começou aqui. Nada de bullying, tá, Aninha? Mas não tem nada de centralizado, não. A Aninha fez o texto dela aqui centralizado, mas, na verdade, o texto, ele é justificado, né? Mas tá bom, não vai ser isso que vai perder ponto, não. Então, a Aninha começou assim, ó. O que é inclusão escolar? A inclusão escolar consiste na ideia de que todos os cidadãos devem ter direito e acesso ao sistema de ensino. As escolas devem estar aptas para receber os alunos, os professores devem possuir, tal, tal. Aqui, Aninha, olha só, você começou, olha, o vídeo retrata sobre como conviver com as diferenças, ensinando que é possível as crianças viverem juntas, que não é preciso enxergar somente com os olhos, mas também com o coração. Fala sobre como somos especiais, que podemos ouvir as batidas do coração, que não é necessário palavras e tal, tal. Só que aqui, Aninha, você tinha três opções, como a professora colocou. Você poderia começar, segundo o Mundo Bita, eu acho que é de 2011, tem que ver a data lá certinho. O vídeo, segundo o Mundo Bita, o vídeo retrata tal, 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 ou você poderia colocar, precisamos ter carinho e bondade para ver o que nos une são as diferenças. Abre o parêntese, Mundo Bita, vírgula, o ano, fecha o parêntese e ponto, tá certo? Porque o que você tirou do vídeo, você tem que citar, tá bom? Então, esse pedacinho está faltando aqui no seu trabalho. E aí você complementa. O vídeo mostra como as crianças deveriam se comportar. Então, acredito que as escolas poderiam optar por fazer campanhas de mobilização, incentivando as crianças a serem empáticas e ensinando como deveriam se comportar, usando o vídeo como exemplo, já que ele é um vídeo super lúdico e chamaria bastante atenção para o lado. Então, Mundo Bita, beleza, a Aninha colocou mundo aqui com letra maiúscula, a diferença é o que nos une, produção SME, em nome de Mr. Plot, produções limitadas, beleza, disponível em HTT, acesso em 10 de maio. Aí o que é inclusão foi o outro que você usou, né? Mas se você usou o que é inclusão, Aninha, você deveria ter citado ele lá em cima também, da mesma forma, né? Mas como eu estou indo bem devagar com vocês, então só essa citação aqui já está certa, tá? Só está faltando nesse parágrafo, quando você trata do Mundo Bita, que você coloque lá também a citação. Ah, Ana, o seu não está aqui não, da Ana Kaila não está aqui não.
Ana Júlia Ciotti, tá aí? Ana Júlia Ciotti, deixa eu ver quem tá aqui. Gabriela, deixa eu ver se tem mais alguém que tá com aqui que eu posso abrir. Olha o meu, Isabela, olha o dela. Você autorizou? Eu vou abrir aqui agora. Essa questão, Ana, que você falou aí da gente ir corrigindo aqui, ajuda bastante, né? Eu também gosto. Eu já ia fazer isso mesmo. Porque aí quem não fez certo, tem chance, né, de fazer certo, e é isso que a gente quer. A avaliação, ela não pode ser punitiva, né? Ela é para a gente melhorar e aprender a fazer, né? Então, agora eu já estou no da Bela, tá bom? Então, a Bela começou assim, ó. A inclusão de deficientes nas escolas é um processo difícil, mas muito importante. Há muitas crianças que os pais não ensinam o valor de respeitar e não excluir um amigo com deficiência, isso acaba dificultando o processo, tal, tal. Então, a Bela falou aqui sobre a questão da inclusão, que foi o que a professora pediu, primeiro parágrafo, falar da inclusão. Então, Bela, você cometeu o mesmo erro da Aninha. Você colocou, olha, no vídeo mesmo, mostra que uma criança com deficiência não é diferente de ninguém, que elas são capazes de fazer tudo. O que faltou aqui, Bela, simplesmente isso. Conforme, segundo, a partir do vídeo, Mundo Bita, o ano, ou colocar Mundo Bita e o ano aqui no final. E aí sim, como a Gleice falou muito bem, na referência eu coloco. A sua referência aqui, Bela, também está faltando, olha, mundo é caixa alta. Uma professora colocou lá para vocês no texto, no vídeo, nos slides. Mundo, caixa alta, bita. A diferença é que nos une. Não, aí está faltando aquela parte, Bela. Você vai ter que ir lá você vai ter que ir lá no seu material. O da Aninha está faltando só uma coisinha, o seu está faltando mais, tá? Você vai lá, pode abrir até o slide, né? Não precisa assistir o vídeo todo de novo, se você assistiu. Ou o slide ou o material, tá? Aí você vai ver que está faltando um pedacinho aqui, tá bom? Para poder acertar. Mais alguém tá aí? Carol já colocou, Júlia colocou, Lara Lessa colocou, Lude, a Lude tá aí, não tá, Lude? Peraí, deixa eu ver o que vocês leram aqui. O seu você tem que dar uma melhoradinha, tá? Naquelas referências, você tem que acertar. É como se você copiasse do que a professora já deu, tá? A Lude está aqui. Pode abrir o seu, Lude? Vou abrir o da Lude agora, tá? Mais um dá para gente abrir aqui. Então, a Lude pôs até o padrão do Unifagoc aqui, texto sobre o clipe Mundo Bita. Então, a Lute começou, olha, na sociedade atual vem sido discutido sobre o processo de inclusão nas escolas, o número de crianças com necessidades educativas especiais cresce a cada dia, é muito importante, tal, tal. Beleza. Aí, a Lude foi, Lude, você fez caprichada, hein? Ó, o trabalho da Lude ficou chique. Aí, Lude, só que aqui, Lude, ai meu Deus, todo mundo esqueceu de fazer a mesma coisa. A Lude começou assim, ó, o Mundo Bita é uma trilha sonora que retrata de forma educativa e divertida situações da vida. Seus personagens são bastante atraentes, o que chama a atenção do público infantil. O clipe expõe diversos temas como a diferença. Aqui, Lude, você tinha que ter colocado assim, ó, conforme o clipe Mundo Bita 2000, deixa eu ver aí o ano aqui, que você tem o ano aqui em maio. 2011, exatamente. Engraçado, né, gente? Esse negócio é de 2011 e agora que ficou tão famoso assim. Conforme o clipe Mundo Bita, entre parênteses, Lude, Mundo Bita, abre o parênteses, Mundo Bita, vírgula, 2011, fecha os parênteses,
expõe diversos temas, como a diferença, a superação, a bondade, valorizando a cultura e o jeito. Porque no texto eu coloco somente Mundo Bita 2011, ou autor Molica 2020, né? Magaton 2020. A mesma, só isso. E lá nas referências, né? Aí a Lud vem falando, ela usa até um outro autor aqui, mais legal encontrar os inúmeros entendimentos que a humanidade foi apresentada sobre a infância, tal. Aí a Lud cita o Corã aqui, falando da infância, né? Legal. Caprichou, hein, Lud? Parabéns, isso aí. Aí o último parágrafo da Lud. Portanto, o processo de inclusão precisa ser observado de forma carinhosa, sempre objetivando o bem-estar da criança e tal. Considero que a produção Mundo Bita oferece muitos aprendizados pertinentes e, por isso, propor atividades saudáveis. Perfeito, Lud. Principalmente na educação infantil, desenvolvimento da consciência fonológica, como, por exemplo, reunir a turma para discutir sobre os animais, suas características, simulando, tal, não sei o quê. Ela vem falando aqui. E aí vão ver se a sua referência está certa. Bita e o nosso mundo. Beleza, Bita com letra maior, né? Letra alta. Álbum completo, produção, tal, disponível, acesso. Isso aqui. Perfeito, Lud. Perfeito. Tá? Só tá faltando, perfeito nada, né, Molica? Deixa de ser chata, né? Só tá faltando você colocar o mundo Bita lá em cima no texto, tá bom? Então, ó, deixa eu ver, vocês vão colocar assim, ó. Ó, vírgula, 2011, fechou o parêntese, tá? É uma forma de vocês colocarem no final, né? Se vocês colocarem no início, será segundo mundo, 2011, esse clipe, né? Vocês estão usando clipe. Não sei o que, não sei o que. Ana, esse é de 2016. Eu acho que eu usei o de 11, porque também acontece isso, sabe o que, gente? Tem várias versões no YouTube, né? Tem várias versões. Aí tem que ver a que vocês assistiram, tá certo? Então é basicamente isso, tá? Cadê a minha Ana Kaila? Sempre dedicada. Entendeu, Ana? Carol tá falando aqui, ó, o meu tá errado. Não, Carol, nós estamos com tempo, né? Nós estamos com tempo. É só acertar aí agora para ficar certinho e ganhar os pontos, né, gente? Porque tá lá à disposição no material que a professora colocou, tá bom? Aí é só, e qualquer coisa também é de 2016 mesmo, né? Então, aí onde que a professora colocou, 2011, vocês vão colocar 2016, né? É a data dele, tá bom? Ana Kaila, consegui te explicar sobre a atividade? Você não fez a sua ainda, né? Obrigada, desculpa. Não tem problema não, minha querida. E se ficar alguma dúvida, me chama no privado, né? No privado eu respondo rápido. Ô, Molica, isso aqui, olha aqui para mim, eu tô praticamente assim, eu não respondo quando eu estou em reunião, mas o computador está sempre ligado, né? Aí eu vou lá no computador rapidinho, olho e respondo para vocês. Tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Tem alguma coisa que vocês queriam aproveitar, né? Que eu estou aqui para perguntar alguma coisa? Ok? Certinho. Tá ótimo, então, pessoal. Qualquer coisa me chama, tá? Qualquer coisa me chama no privado, porque a gente estava trabalhando valendo 2 pontos, né? Mas valendo 4 pontos. E o que que é bom, né, pessoal? Só para a gente terminar aqui. A gente. Ah, obrigada, Ana, obrigada. Vocês irem para a AI, seja presencial ou seja no remoto,
precisando de pouco ponto, né, gente? Nós não estamos conversando aqui que o emocional, né, ele interfere tanto na nossa vida, né? Então, garantir os pontos do trabalho, fazendo bonitinho, o professor explica quantas vezes for necessário, né? E aí vai dar tudo certo, tá bom? Então, tchau para vocês. Boa noite, tá? Eu vou tomar sopa agora. Hoje aqui em casa tem sopa. Teve mandioca no almoço, com linguiça, aí o restante da mandioca virou sopa agora à noite. Tá fresquinho, tá bom para sopa, né? Tá bom. Ó, né, janta? Claro que é, tá doida? Beijo.